Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente mergulha num texto, assim, fascinante e um pouco provocador, né? A Arte de Ter Razão ou as 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, que é atribuído a Schopenhauer. Exato. Um material que, olha, ele vai fundo na ideia de vencer uma discussão, né? E foca muito nas táticas que nem sempre são as mais honestas, digamos assim. Pois é. A nossa missão aqui é tentar extrair os conceitos principais, os argumentos-chave dele, sabe, destacar as ideias e talvez algumas citações mais fortes de um jeito claro. Perfeito. A gente vai explorar o que o próprio Schopenhauer, ou o texto, né, chama de dialética erística, que seria essa arte de discutir para ter razão. Não importa muito como, se é por meios lícitos ou ilícitos. Perfazet nefas, né, o famoso... Isso, por bem ou por mal. E é super importante, desde o início, diferenciar isso da lógica, né? A lógica que é a verdade objetiva. Certo. Já a dialética erística, segundo ele, ela nasce mais da nossa teimosia, da vaidade humana mesmo. O objetivo vira ganhar, prevalecer, e não necessariamente estar certo, sabe? Interessante essa distinção. Quer dizer, a motivação muda completamente. Mas qual seria a base disso? Por que a gente agiria assim numa discussão? Olha, a ideia central que o texto traz é que, na prática, no dia a dia, o nosso desejo de parecer certo, a nossa vaidade, muitas vezes fala mais alto que a busca pela verdade pura e simples. Uhum. As pessoas acabam usando esses truques quase que instintivamente, né? E Schopenhauer, ele não escreveu isso para dizer, olha, sejam desonestos, não é isso. Não é um manual de como ser desonesto. Não. É mais para mapear essas táticas. Para que a gente possa, primeiro, reconhecer quando estão usando contra a gente e se defender. E, bom, pragmaticamente, talvez até usar, né? Entendi. A verdade objetiva fica meio de lado. Fica. O foco é defender a sua posição e derrubar do outro. Simples assim. E são 38 estratégias listadas, é bastante coisa. Sem passar por todas uma a uma, claro, mas a gente consegue ver alguns padrões, alguns temas que se repetem nessas táticas? Consegue sim. Dá para agrupar, em alguns temas-chave. Por exemplo, tem um grupo grande focado em distorção e generalização. Ah, tipo... Tipo a estratégia número 1, que é pegar o que o oponente disse e esticar, levar além do limite natural daquilo. Ou a 2, usar palavras que têm mais de um sentido para confundir. A 3, tratar algo que foi dito de forma relativa como se fosse absoluto. Entendi. É basicamente mudar um pouco o foco, né? Criar um alvo mais fácil de atacar. Exatamente. É o famoso criar um espantalho do argumento do outro. Certo. E quando só distorcer não basta, o que mais aparece? Aí entram as táticas de manipulação psicológica. Aqui a coisa fica mais pessoal, digamos. Temos as estratégias 8 e 23, por exemplo, que o objetivo é irritar o oponente, provocar a raiva para ele perder a calma, o raciocínio. Desestabilizar mesmo. Isso. Ou a 36, que é usar um palavreado super complicado, pomposo, às vezes até sem muito sentido, só para impressionar ou confundir a plateia ou o próprio adversário. Ah, o famoso falar difícil. Exato. E claro, a mais conhecida de todas, talvez, a estratégia 38, o argumentum ad persona. O ataque pessoal. Quando não tem mais argumento, quando você está perdendo, ataca a pessoa. É o último recurso, né? E sobre usar os argumentos e as provas de um jeito mais tático, tem algo sobre isso? Tem. E é outro tema forte. O uso tático de argumentos e evidências. Por exemplo, a estratégia 5, ela sugere usar as premissas do próprio oponente contra ele. Mesmo que você ache que elas são falsas, se ele acredita nelas, use. Nossa! A 25 é interessante também. Usar uma única exceção, que ele chama de instância, para tentar derrubar uma tese geral do outro. Mesmo que a tese geral seja válida na maioria dos casos. Exato. Achar aquele um caso que não se encaixa. Tem a 30, que é o apelo à autoridade, o argumentum ad verecundium. Citar alguém que o oponente respeita, mesmo que essa autoridade não seja tão relevante para o ponto em questão. E a 37, que é atacar uma prova fraca que o oponente apresentou. Você foca naquela prova mais frágil para tentar desacreditar a tese inteira, mesmo que as outras provas sejam boas.
Essa visão da discussão como uma esgrima intelectual, onde vale golpe baixo e conhecer esses golpes é defesa. É bem pragmática. Até um pouco sombria, talvez. É uma descrição bem crua, né? Da natureza humana quando está em disputa, pelo menos na visão do texto. Schopenhauer via o debate não como uma dança em busca da verdade, mas como um campo de batalha pela vaidade. Certo. Então, conhecer as armas, mesmo as desonestas, seria fundamental para não ser derrotado injustamente, sabe? Ele faz questão de separar. A dialética erística é para ter razão, a lógica é para achar a verdade, e a sofística é usar argumento falso de propósito para enganar. São coisas diferentes. Entendi a distinção. E se a gente fosse condensar isso, pegar os aprendizados principais, as ideias mais fortes que esse texto traz, quais seriam? Olha, dá para a gente listar alguns pontos que resumem bem, né? Vamos lá. Primeiro, o objetivo mais comum no debate é parecer ter a razão, não necessariamente ter a razão objetiva. Isso é chave para entender o resto. Certo. A aparência sobre a essência. Segundo, a nossa vaidade, a nossa teimosia natural é o motor por trás dessas táticas que não focam na verdade. Ok. Terceiro, muitas dessas estratégias se aproveitam de ambiguidades da língua, de falácias lógicas e, claro, das fraquezas psicológicas do oponente. Exploram as brechas. Quarto, conhecer essas táticas é uma ferramenta de defesa. Defesa intelectual para não ser manipulado, basicamente. Faz sentido. E quinto, o ataque pessoal, a tal da estratégia 38, é um recurso muito comum quando os argumentos acabam. É quase um sinal de que o debate racional já era. São pontos bem diretos, impactantes. Tem alguma citação específica do texto que capture bem essa essência toda? Algo que fique na cabeça? Tem várias que são muito puras. A própria definição que lhe dá. A dialética erística é a arte de discutir, de modo a ter razão, isto é, per fas et nefas. Já diz tudo, né? Por meios lícitos ou ilícitos. Direto ao ponto. Outra forte é sobre a vaidade superando a verdade. O interesse pela verdade é totalmente substituído pelo interesse da vaidade. A verdade deve parecer falsa e o falso deve parecer verdadeiro. Uau, pesado. Sobre apelar à autoridade, a 30 ele cita Sêneca. Unus quisque mavut credere quam judicare, que significa, cada um prefere crer a julgar. As pessoas aceitam mais fácil do que pensam criticamente. Forte isso. Mostra como funciona, né? E sobre o ataque pessoal, a 38, por que ele irrita tanto? Ele tem uma citação longa, mas a ideia é Omnis animi voluptas in eo cita est, quod quis habeat, quibus conference, possit magnifique sentire de se ipso. Basicamente, todo o prazer da mente vem de ter com quem se comparar para se sentir superior. O ataque pessoal mexe direto nisso. Nossa, que análise direta, até desconcertante, né? Sobre como as discussões podem funcionar na vida real. Faz a gente olhar para os debates de um jeito bom diferente. Sem dúvida. Leva a gente a questionar, né? Qual é a intenção real por trás de cada argumento que a gente ouve ou até dos que a gente mesmo usa? É uma busca conjunta por clareza, pela verdade, ou é só uma batalha para ver quem impõe a própria opinião? Exato. E para a gente fechar essa análise, o texto deixa alguma dica, alguma reflexão sobre com quem vale a pena debater? Ou se vale a pena sempre? Deixa sim. E é um ponto bem importante. Schopenhauer, citando Aristóteles lá atrás, recomenda muito escolher bem com quem você vai discutir. Buscar gente que tenha conhecimento sobre o assunto, que use argumentos racionais, que valorize a verdade e, o que é crucial, que tenha a honestidade intelectual de admitir quando está errada. Isso é raro, hein? Pois é, e se essas condições não estão lá, ele sugere que talvez o silêncio seja a melhor opção. Ele até cita Voltaire, «La paix vaut encore mieux que la vérité». A paz ainda vale mais do que a verdade. Forte essa para terminar. Fica a reflexão, né? Quando que o debate realmente constrói alguma coisa e quando ele só serve para desgastar a gente? Excelente ponto para encerrar. Obrigada por essa análise. Eu que agradeço.